Senhora presidente, senhores vereadores, eu vou seguir insistindo num tema e até sendo chato daqui a pouco, mas eu não vou me furtar de apresentar algumas pesquisas feitas, principalmente nos locais, com referência ao turismo, obviamente, mas, nesse caso aqui específico, ao turismo esportivo, e que a gente pode dizer até que é um turismo esportivo de nostalgia, um tema que eu trabalhei, inclusive na minha dissertação de mestrado, apresentando nessa dissertação um case aqui de Caxias do Sul, que existe a possibilidade de acontecer, mas eu tinha me proposto no início desse ano, e agradecer as pessoas que têm me acompanhado nessa iniciativa e têm ido comigo visitar esses locais, depois algumas vão aparecer aí, a passar pelos 4 principais centros de futebol do Brasil, vereador Cadori, que é o Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E nesse final de semana eu concluí esses quatro estados, estive em Belo Horizonte, conhecendo algumas iniciativas com relação ao que ocorre no Mineirão e, obviamente, né, com a força das 3 principais equipes lá de Belo Horizonte, que é o Cruzeiro, o Atlético e o América. E sempre que a gente faz esse tipo de análise, a gente tem que saber separar, né, o que representa uma capital de um estado para uma cidade do interior, mas também jamais abandonar a possibilidade de aprender com esses locais e, principalmente, naquilo que a gente pode adequar à nossa realidade de uma cidade do interior, mas que tem, sim, uma tradição na área esportiva. Tem 2 equipes que disputam competições nacionais. Hoje nós temos Juventude na Série A, o Caxias na Série D, mas seguidamente disputam a Copa do Brasil e outras competições que acabam atraindo um grande número de visitantes aqui, principalmente nos grandes jogos. Pode passar, Cléber, por favor. Uma parte, eu fiz questão de apresentar alguns números que muitas vezes passa desapercebido, a gente não tem compreensão daquilo que isso representa e o quanto a gente pode buscar através dessas iniciativas como cidade. Tem um número aqui que eu achei bastante interessante. Até 2019, o turismo esportivo aumentou 2,2 trilhões de dólares por ano e deveria crescer em média 31% ao ano, chegando a 14,4 trilhões de dólares em 2027, segundo essa consultoria da Report Linker, que é uma informação, na minha visão, bastante relevante. E quando a gente fala do turismo esportivo, a gente fala de um produto turístico. E dentro desse produto pode-se criar, sem dúvida nenhuma, um roteiro turístico. E aí eu uso exemplos bem simples. Se nós pegarmos a questão do Juventude na Série A hoje, vereador Cadori, já lhe concedo a parte, o jogo Juventude Atlético Mineiro tinha aproximadamente uns 400 torcedores do Atlético Mineiro no estádio Alfredo Jaconi. E eu tive a possibilidade de conversar com vários deles. E todos eles vieram para a nossa região por causa do Atlético Mineiro. Mas fizeram o que esses 3 ou 4 dias que permaneceram aqui? Foram a Gramado, foram a Bento, foram a Canela, foram a São Francisco de Paula, enfim. Com vários que eu conversei, vieram, se hospedaram em Caxias do Sul, em virtude do jogo ser aqui, mas viajaram por toda a região e, obviamente, jantaram na cidade, tomaram café da manhã em alguma padaria da cidade, enfim. Fizeram toda uma situação. Juventude e Palmeiras, nós tínhamos aproximadamente 1.000 torcedores do Palmeiras aqui. O Caxias, agora passando de fase na Série D, se pegar o Paraná Clube, é uma equipe de tradição em Curitiba, no Brasil, deve atrair um grande número de torcedores também. Então, isso acontece frequentemente e a gente, muitas vezes, não se dá conta do quanto isso repercute, quanto isso é relevante e a gente pode captar esses turistas e fazer com que eles conheçam a cidade de Caxias do Sul. Vereador Cadori, sua parte, depois eu continuo. Pode passar, Clara. Vereador Felipe, no início da sua fala, o senhor disse que talvez seja repetitivo o assunto esporte. Mas não é, vereador Felipe. Nós temos que discutir, sim, e o senhor faz um trabalho maravilhoso. Tem viajado aí nos principais estados, nas principais cidades, São Paulo, Minas Gerais, Belo Horizonte,
Rio de Janeiro, aliás, e tem colhido informações que vão contribuir para o esporte na nossa cidade. Eu também, como presidente da Frente Parlamentar de Apoio e Incentivo ao Esporte Amador, eu sinto dificuldades, limitações de trabalho. A gente é limitado, mas a gente pode sim, através da sua iniciativa, que é um exemplo, contribuir e agregar ao esporte, através do turismo, da geração de emprego e renda, que o senhor sempre defende. Então, essa pauta é importante. Parabenizo o senhor por continuar, como eu, defendendo o esporte, porque o esporte tem, além de tudo que foi dito, inclusão social. Nós, no esporte amador, em Caxias do Sul, agrega as famílias, os envolvidos, eles saem da droga, eles têm uma ocupação. Então, parabenizo pelo tema e vamos sim continuar defendendo o esporte, que é uma das grandes bandeiras e necessidades de nós como vereadores. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cadore. E aí eu tenho duas fotos, uma do Maracanã e uma no Mineirão, que representam, primeiro, que a facilidade de acesso à movimentação interna dos estádios. Eu tive a alegria de poder assistir um jogo do Corinthians na Neoquímica Arena, assisti um jogo do Palmeiras no Allianz Parque, tudo nesse ano. Assisti jogos em estádios muito pequenos, como foi o caso do estádio do Juventus, na Rua Javari. Porém, todos eles têm um atrativo específico. Se nós pegarmos esses grandes estádios de Copa, praticamente não movimenta dinheiro vivo, vereador Schalco. É tudo feito eletronicamente. Esse é um totem que tem no Mineirão, de acesso às arquibancadas, onde tu faz toda a compra daquilo que tu quer durante o jogo através desses totens. Tudo tu compra por aí. Uma forma muito fácil, dinâmica, ágil, e aí tu passa no local só para fazer a retirada da tua alimentação, da tua cerveja, enfim, daquilo que tu resolve comprar. Então, são realidades que a gente pode adaptar ao esporte, ao turismo, sim, mas também pode adaptar a outras várias realidades aqui da cidade. E eu sempre gosto de citar o vereador Schalco, porque como o senhor trabalha muito essa questão da implementação e de que Caxias do Sul cresça cada vez mais tecnologicamente, nós temos diversos exemplos acontecendo nas capitais do país e que podem ser utilizados aqui na nossa cidade. Pode passar, Clever. Aí são duas fotos do tour dos dois estádios. Tu pode optar em fazer o tour do estádio ou o tour mais o museu, que é algo que eu acho extremamente importante. Pode passar, Clever. Aqui são fotos dos museus, dos estádios. E aí está preservada a cultura da cidade, está preservada a história da cidade. Nós temos aqui em Caxias do Sul, o Juventude tem um grande trabalho feito dentro do memorial do clube e que precisa ser mais e melhor explorado pela cidade. Nós temos nos dois estádios aqui a possibilidade de visitação, né? Nós temos referências de pessoas que passaram pelos clubes de Caxias do Sul. Hoje, o treinador da seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo esse ano no Catar é aqui de Caxias do Sul, né? Treinou o Caxias, foi campeão gaúcho com o Caxias. Então, o Tite é uma grande referência que pode ser explorado, sim, tanto pelo turismo da cidade como pelos próprios clubes. Então, essas realidades que são apresentadas, obviamente sempre dizendo, a dimensão de capital com o interior, a capacidade que se tem. Por que as pessoas não podem vir a Caxias do Sul, conhecer a Vila Deitrone daqui a um tempo e fazer esse turismo esportivo, assistir um jogo no estádio Alfredo Jaconi, no estádio Centenário e conhecer os museus e o espaço interno desses estádios? Nesse último tour que eu fiz agora, na sexta-feira, em Belo Horizonte, no Mineirão, eram 45 pessoas por turma que entravam nos estádios. Na minha turma, das 45 pessoas, somente 2 eram mineiras. Somente 2 eram mineiras. O que mostra, né, o quanto esses espaços atraem pessoas do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Tinha muita gente de todas as regiões do país. Então, fica como referência. Na sequência, vereadora, uma declaração de líder para continuar. Segue, vereadora Felipe, da tribuna, declaração de líder da bancada do MDB. E aí o que eu acabo me questionando é que a gente não pode desprezar a capacidade que a gente pode oferecer na cidade de Caxias do Sul com relação a essas áreas. A gente não pode desprezar isso, porque muita coisa pode acontecer. É mais uma possibilidade de oferta turística.
nós temos que fazer referência às pessoas que têm ligação com a nossa cidade, que são atrativos, que têm importância para a cidade, que têm importância para o país, e eu percebo que muitas vezes a gente acaba não utilizando e não jogando isso para fora, porque, na minha visão, nós estamos perdendo grandes oportunidades de tanta gente que vem para cá, mas que não sabe que isso pode ser feito especificamente nos nossos estádios aqui em Caxias do Sul. Vereador, moleque, seu a par, depois eu continuo. Vereador Felipe, primeiro, te parabenizar. Você é um vereador referência no esporte em Caxias do Sul, já ajudou diversas vezes em diversas modalidades esportivas aqui, sempre batalhando pelo esporte na nossa cidade e agora na questão do turismo junto. A gente precisa de mais Felipes visitando outros lugares, trazendo experiências, porque muitas vezes é bonito, nós mesmos aqui de Caxias, a gente gosta de visitar a arena do Grêmio, o próprio Beira-Rio, quem é colorado, mas aqui em Caxias do Sul, o santo de casa não faz milagre. O pessoal, muitas vezes daqui reclamam da própria festa da uva, como foi bastante criticado no início do ano. Imagine no estádio centenário no Alfredo Jaconi. Questão da tecnologia muito importante. Nós temos o vereador Scalco, que bate muito nas startups aqui. Eu fui no jogo do Atlético Mineiro e Juventude e ainda a gente está no tempo antigo ali. Deixei de comprar um saquinho de pipoca, um cachorro-quente, porque a fila estava... Não tive condições, peguei, saí da fila e voltei para o meu lugar. Então a gente tem de trabalhar muito nessa questão, principalmente no turismo, que pode alavancar Caxias, tendo opções para quem vem para cá. E seguindo o esporte, vereador Felipe, aproveitar o vereador Cadori, que é presidente da frente em defesa do esporte amador, que juntos, eu como presidente da Comissão de Educação que envolve o desporto, o lazer, você, Cadori, Felipe, a gente precisa fazer uma campanha educativa, uma campanha para amenizar, como é que eu posso dizer, o setor amador do futebol aqui em Caxias do Sul. A gente teve um caso, agora no domingo, onde eu tive muitos amigos meus que me procuraram que a gente faça uma campanha para que as pessoas, as torcidas que vão nos torneios municipais, tanto no campo de futebol como em ginásios, que eles pratiquem e incentivem a paz. Porque muitas vezes o episódio que teve esse domingo, eu estava lá. Eu estava lá e vi as pessoas depois chorando quando o Diogo levou o tiro. Mas na hora da confusão que eu vi tudo, ao invés das pessoas pedirem para parar, tinha crianças perto, não. A torcida, o time, eles colocam raiva no jogo. E aquele episódio só aconteceu porque as pessoas que estavam junto com o rapaz incentivaram a briga, a confusão. Se eles tivessem intervido, não teria acontecido aquele episódio. Então que a gente faça uma campanha de conscientização. Obrigado. Sem dúvida, vereador moleque. Acho que essa questão da conscientização ela tem que ser abrangente em vários setores, né? Em vários setores. A gente pode entrar num outro momento aí nessa questão, até nos jogos de escolinhas, né? Quando os pais acabam fazendo com que as crianças se transformem dentro de quadra por culpa dos pais, não por culpa dos filhos, né? Então, essa é uma outra seara que a gente pode fazer um debate aqui, tanto com essa comissão do vereador Cadori, como com a comissão de segurança, porque aí ela é um pouco mais ampla até. Mas, voltando a essa questão do turismo esportivo, eu falei que agradeceria quem tem me acompanhado. Eu fui a São Paulo esse ano visitar alguns estádios lá, e meu irmão me acompanhou, e o meu filho. Fomos lá visitar o estádio do Juventus, o estádio do Nacional, fomos fazer outros setores que a gente acabei apresentando aqui outro dia. Na viagem ao Maracanã, São Januário, estádio do Olaria, agora Mineirão, Tour do Mineirão, estádio do Jogo do Atlético no final de semana. Tem duas amigas minhas que são digital influencer e que estão fazendo um trabalho para ajudar a divulgar Caxias do Sul, a Fran Mesari e a Genevieve Faé. Me acompanharam nesse tour e foi fantástico, porque tu acaba conhecendo outros setores, aquilo que aproxima, e é o que eu disse antes, o produto turístico do turismo esportivo ele pode se transformar em diversos roteiros turísticos, em diversos formatos de abrangência dentro dessa seara que gere toda a questão do turismo esportivo em Caxias do Sul. Pode passar, Cleber. E aí a gente acaba percebendo algumas situações, né, da importância que tem o turismo esportivo para os restaurantes.
Eu fui almoçar num restaurante muito próximo ao Mineirão, no domingo, antes do jogo do Atlético, vereador Cadori, e estava completamente lotado. É um restaurante temático, né? Ele busca reproduzir o que era o seriado Chaves na TV, estava lotado, né? Não tinha mais espaço, muito torcedor do Atlético esperando o horário do jogo para chegar até o estádio. O próprio tour do Mineirão, ele te permite tu ficar nos restaurantes, nos bares que tem na frente do estádio para poder fazer isso. Então, tudo isso é geração de emprego e, consequentemente, de renda para a cidade. E, obviamente, quando as pessoas vão até um local para conhecer o estádio ou para assistir o jogo da sua equipe, elas vão acabar fazendo outros movimentos dentro da cidade que não somente o específico do jogo. É o atrativo, sim, mas Caxias do Sul vai ter diversas oportunidades ainda até o final do ano, né, com a vinda do Corinthians para cá, que traz muita torcida, com a vinda do Flamengo para cá, que traz muita torcida. É o que eu disse, o Caxias passando de fase agora, já está classificado para a segunda fase, pega o Paraná Clube, pega o Santo André, pega uma equipe mais tradicional do futebol brasileiro, também atrai. Consequentemente, a própria torcida acaba aumentando a presença no estádio e isso, né, acaba acontecendo. Então, em todos esses locais que a gente foi nesse ano, dessas 4 capitais, o envolvimento e a possibilidade de tu criar lá... a gente pode até citar aqui uma possibilidade, né, vereador Cadori? Tu almoçar no restaurante Imperador, na Cantina Tonê, assistir o jogo no Estádio Centenário, sai e vai jantar no Alvorada, que é o que acontece. Eu conversei com as pessoas do Atlético Mineiro, com os torcedores de outras equipes que vieram para cá, e esses locais todos são beneficiados. Então, eu acho que se nós provocarmos positivamente quem vem de fora para assistir o jogo ou para conhecer os estádios e tornar isso como referência... E sempre fazendo aquela situação, né? Não vamos comparar aqui Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro com Caxias do Sul, porque a capacidade de uma capital é totalmente diferente de uma cidade do interior. Mas temos, sim, condições de apresentar isso, de mostrar possibilidades. Nós temos muita questão da gastronomia aqui, que é extremamente valorizada na cidade. O vereador Bressan, que trabalha com isso, sabe o quanto isso... gera de movimentação financeira pela cidade, o quanto essas pessoas que vêm de fora para assistir uma partida de futebol acabam ficando, dormindo na cidade, ocupando os hotéis de Caxias do Sul. Nós tivemos, há 2 semanas atrás, o dia que teve o jogo do Juventude aqui contra o Atlético Mineiro, tinha muita gente de Minas aqui, visitando a região, e muita gente não sabe que o lajeadense que estava disputando a fase final da Segundona Gaúcha estava hospedado em Caxias, num hotel da cidade, porque ia jogar contra o Esportivo em Bento no domingo. Então, às vezes a gente não percebe a importância de que essas visitas aconteçam, de convidar essas pessoas para conhecerem a cidade e, consequentemente, gerar, né, um engajamento positivo e propositivo, como as gurias fazem nas suas redes sociais, mas como a gente pode fazer como setor público de buscar e oferecer a cidade para esses torcedores. Então... aí a gente pode entrar em outras searas aí e quero fazer aqui um elogio à capacidade, vereadora Marisol, de atendimento e de receptividade dos garçons e das garçonetes em Belo Horizonte. Foi algo que me espantou, a capacidade que essas pessoas têm de transmitir o que elas estão vendendo para ti ali naquele momento, de explicar a história daquele ou bar, ou daquele restaurante, ou daquele vinho, ou daquele tipo de comida, de te mostrar isso e te sentir atrativo, e de indicar locais para te visitar, e de te fazer com que tu te sinta o mais próximo possível da cultura daquele local. Então, eu acho que é uma gama de serviços, é uma gama de situações que podem acontecer, e eu não estou aqui criticando os setores de Caxias, pelo contrário, acho que nós temos que incentivar e ajudar com que isso cresça, Mas temos que buscar referência, sim, de onde tem funcionado bem, tem virado e sido um grande atrativo, porque pode, sim, gerar muito emprego, muita renda, manutenção de emprego na cidade e outras questões muito maiores que a gente pode, daqui a pouco, trazer aqui, porque não se encerra. Né? Eu tenho muito material para trazer de outros pontos turísticos, principalmente da questão de museus em Belo Horizonte, de museus em São Paulo, de museus no Rio de Janeiro, que a gente pode trabalhar aqui na cidade de Caxias do Sul. Então, senhora presidente, a ideia é essa, que a gente faça uma provocação positiva, propositiva, e que Caxias do Sul possa cada vez mais entrar nesse roteiro e se utilizar daquilo que o esporte, que o futebol, nesse caso específico, pode trazer para Caxias do Sul, porque a gente tem recebido aqui muito turista
porque as pessoas vêm para assistir as suas equipes jogarem futebol. Muito obrigado, senhor presidente. Declaração de líder do